Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre filhos. Eu sou o Thiago Martins, @paijovem. Lá nesse perfil no Instagram eu trago humor para a paternidade há quase 8 anos. Sou pai do Arthur e da Gabriela e esposo da Letícia. E eu sou Letícia Franco. No Instagram vocês me encontram como @psicoleticiafranco. Eu sou psicóloga, especialista em infância e família, psicoterapeuta de crianças, adolescentes e famílias há mais de 12 anos e ajudo pais a compreenderem melhor a infância para poderem também lidar melhor com as fases dos seus filhos. E o episódio de hoje, chegamos no episódio número 9, e o episódio de hoje é muito importante. Sim. Limites. Por que é tão importante dar limite para as crianças? É tão importante porque dá o contorno para a criança poder crescer com segurança, com algumas certezas, tá? Para então poder ter também a liberdade que a gente tanto quer, né? A partir desse autoconhecimento, porque quando a gente sabe onde a gente termina, onde a gente começa, a gente também consegue se mexer com mais liberdade, por exemplo, né? Sim. Mas esse assunto de limites, ele realmente é muito importante, mas ainda assim continua sendo, né, muito solicitado. Então, vai lá falar sobre limites, vem aqui na minha escola falar sobre limites. E eu me pergunto assim, o que acontece que ainda precisa ser muito falado, por que a gente tem que meio que defender a importância, tá? E uma das coisas que eu percebo é que tem uma confusão, às vezes, sobre o que a gente diz, e daí por isso que a tua pergunta, né, o que é, afinal de contas, limites, vai fazer sentido aqui, né? Quando as pessoas ainda confundem limites e disciplina com rigidez, com autoritarismo, com um não dar amor, né? Ou seja, com afastamento emocional na relação com o filho, né? E isso não é, de fato, o que a gente vai conversar aqui hoje, por exemplo. Sim, é que a questão, acho que muito... Acho que é para a maioria das pessoas, inclusive. Pessoas em geral. Se tu fala de limite, se pensa realmente numa coisa rígida, numa coisa de tipo assim, isso e isso é aquilo e pronto. E realmente uma coisa sem amor, sem entendimento, sem mostrar quais são esses limites, entende? Pois é, mas também, né, consegue se ver que eu falei de liberdade, né? Então, onde começa a liberdade de um, né, também termina a minha, e isso é limite. Com certeza. Existe um limite nas relações, precisa existir também. E precisa existir muito envolvimento, precisa existir muita comunicação. Então, às vezes, também se descola, né, pensar sobre limite, tirando, por exemplo, a importância da comunicação. Então, isso aí gera a confusão. A confusão. Né? Então, o limite não é imposto de cima para baixo, no autoritarismo Sim. de um poder que os pais têm sobre a criança, né? Mas a gente precisa falar sobre comunicação. Sim, que acho que, pegando a palavra limite, seria delimitar, né, alguns comportamentos, algumas liberdades, que nem tu falou. Sim, eu gosto, claro que tem uma... para mim, talvez tenha outros significados juntos também, teóricos, enfim, psicanalíticos, mas a questão do contorno, sabe? Né? De dar contorno, de ser continente para a criança. Né? Então, uma criança solta, né, é uma criança que se desorganiza fácil, por exemplo. Sim. A gente falou no episódio sobre os 2 anos, né, sobre a birra, então sobre o ataque de raiva, de como aquilo ali é uma amostra, né, do tamanho da desorganização que uma criança pode chegar, né, quando ela não está conseguindo lidar com uma ansiedade que está ali estourando, então. Então, uma criança que é taxada pelos outros, pela sociedade, como mimada, né, a gente diz 2 coisas sobre ela. Uma coisa é que essa criança
não tem limites, né? E aí outra coisa que então eu vou dizer essa criança é uma criança que, na realidade, é e está muito ansiosa, né? E ela busca tentar, no controle da situação, aliviar essa ansiedade. Sim. Né? Só que ela não tem essas delimitações de até onde ir, né? Não, ela não pra tem. que lado ela vai, ou... Ela não tem nem ainda o sistema neural completo para isso, né? Então, por exemplo, na parte de motricidade, a gente vai falar que ela não tem nem freio motor, né? O freio inibitório, tá? Para saber quando parar de correr, por exemplo, né? E isso é trabalhado lá na aula de educação física. Né? Isso é limite. Isso é colocar essas delimitações também, né? E assim eu poder saber até onde eu posso ir. E aí eu fico pensando numa coisa assim de me mexer livremente, né? Que é de uma liberdade e que se eu tô segura de que eu não vou me machucar, por exemplo, Sim. nesse perímetro, eu vou poder dançar livremente com tranquilidade, com segurança. Então essa segurança, ela é o que a gente vai proporcionar para a criança quando, de fato, ela tem limites. E, inclusive, que nem a gente fala muito, que a criança está testando os limites. Até onde que dá para ir, até onde. E realmente, se tem essa conversa e essa delimitação, a criança, óbvio que ela vai tentar passar umas barreiras, mas existem essas barreiras, existem esses limites. Sim. Se tu não dá esses limites, daí é o que a criança mimada, a criança birrenta que chamam, que ela vai extrapolar, entendeu? Boa questão da criança testando o limite, né? Por que será que ela testa limites? Tu tem alguma teoria? Alguma ideia? Eu acho que daí é mais a questão dela, que nem tu falou, dela se conhecer e ver qual é o papel dela naquela relação, ver até onde ela consegue ir. Eu acho que é isso. Sim, muito, muito bom. Realmente ela quer aprender sobre as relações, né? Ela quer ver e testar novas teorias também dela, né? Sobre isso era proibido até então, será que continua sendo proibido? Por quê? Porque dar limites e o pedido por limites, que também se fala muito, né? Sim. Na verdade, ela está pedindo limites, né? Isso promove crescimento. Que eu cresço e as regras vão mudando um pouquinho, não é? Sim. A gente falou isso quando a gente falou de telas, né? Quando a gente falou um pouco de desfraude, tá? Então, o limite vai sendo realmente recolocado todos os dias, praticamente. Sim. Né? Precisa de repetição para aprender. Então, tem uma coisa de uma insistência por isso. Então, o teste do limite, né? Porque a gente aprende por repetição, sim. A gente aprende por modelo. Então, também, quando a gente testa o limite do pai e da mãe, a gente está tentando fazer com que o pai e a mãe conversem mais uma vez com a gente sobre aquilo. Né? E aí vem a situação de combinar, né, comunicação, e uma comunicação assertiva, afetiva, real, assim, verdadeira, Sincera. tá? Franca, sincera com a criança, e a estipulação de limites. Porque também, quando os pais se confundem com rigidez, com autoritarismo, né, eles dizem, eu não quero ser como meu pai, que foi autoritário, né, e que eu não tinha voz, eu não tinha vez, eu não tinha o que eu queria nunca, né? Eles estão de fato com medo de perderem o amor da criança, né? Porque eles ainda acham, nessa tentativa de fazer diferente, Sim. que é o único jeito de eles terem algo que eles não tiveram. Né? Então tem uma coisa aí essa possibilidade agora com um bebê ou com um filho de tu poder reeditar, refazer de um jeito melhor as tuas coisas. Né? Só que daí muitas vezes acabam indo pro outro extremo, né? Pois é. Da liberdade demais, realmente da falta de limites. Que não quer dizer, né, que tu tá dando limites, que tu não possa ser amoroso, possa
E vou ter dizer, afeto, né? sim, e vou dizer que é quase pelo contrário. Uma criança que testa muitos limites, daí não tá certo a palavra testar limites. Uma criança mimada que solicita demais, ela talvez esteja solicitando demais porque ela não está sendo vista o suficiente. Uma criança que recebe limites adequados é uma criança que está sendo vista. Vamos imaginar assim, um bebê se aproxima da tomada para botar o dedo na tomada. Ele acha o máximo quando o pai diz não para ele, né? E ele ri, e ele vai de novo com o dedinho e ri de novo, né? Ele está sendo visto. Ele tem contato visual quando o bebê ri e faz ainda esse teste, daí sim, de tentar ir de novo mais perto, né? E esse olhar do pai é a comunicação que esse bebê precisa naquela hora. Né? Agora, com a criança grande, vai ser na conversa também. Sim. Vão ser nos combinados. Então, uma criança deixada à mercê do tempo, sei lá do quê, Do ambiente. do ambiente, do celular tomando conta para entreter ele e daí tu poder ir lá cozinhar, né? É uma criança que foi deixada. Ela não está sendo olhada. Né? Então, ela está sem limites. Ela não sabe o que ela pode e o que ela não pode. Né? Porque, afinal de contas, dar limites e colocar a disciplina é uma função dos pais. É um cuidado, né? É um cuidado, é protetivo, provedor, né? Promotor de crescimento. Então, é de fato tu exercer a função paterna e materna, né? Uma função que é adulta, que não é da criança. Uma criança ela não sabe mesmo o que ela pode e o que ela não pode. É muita pretensão nossa achar que eles têm que saber. A gente costuma sempre tratar a criança como ela, exigindo dela, querendo que ela já saiba coisas que ela nem tem. Sim, né, o que para nós é óbvio, para ela não é, né? Óbvio é uma palavra forte também, que costuma não ser bem aceita pelos pais quando os filhos dizem, mas é óbvio que sim, não sei o quê, né? Mas às vezes os adultos acham que é super adequado eles dizerem que seria óbvio que a criança soubesse que não podia mexer ali. Eu falei antes que uma criança mimada, então birrenta, é uma criança que, na realidade, está e ou é muito ansiosa. Né? Essa ansiedade, então, ela é um transbordamento, né? A crise de raiva, a birra, ou a coisa da criança mimada é um transbordamento dessa ansiedade. Então, quando os pais colocam limites, né, os pais contêm toda essa crise. Tá? Por que é tão dolorido, às vezes, colocar limites para os pais? Né? Porque a grande maioria das vezes os limites se impõem, né, que sejam colocados num momento de grande ansiedade da criança. E aí é doloroso porque os pais sentem isso, eles sentem a ansiedade da criança, eles sentem que a criança está se perdendo, né, está se desmantelando na frente deles, se desorganizando. E isso é a própria ansiedade, então, transbordando, respingando por tudo que é lado. E aí o pai e a mãe têm que ir ali e segurar e conter. É difícil, Sim, é ruim. É sempre num momento necessário, É sempre né? num momento necessário. E essa leitura de que é da necessidade, tá? Daquele momento, daquela situação, se colocar o limite, depois vai ficar muito claro, né, quando a gente vê um alívio da criança, um alívio também dos pais, logo depois, né, de ter dado o limite. Sim, daí a gente está falando de limite imaterial, limite de conversa e tal, e muitas vezes de limite físico, Às né? vezes, de sim, conter de contenção. uma birra, de conter uma agressão, uma coisa assim, Sim, né? às vezes sim. Igual eu tenho um post meu antiguinho já
que contava de uma situação onde nós, no meio da pandemia, fizemos uma combinação, né, com as crianças, primeiro entre nós, que era de amanhã não vai ter tela. Amanhã a gente vai ficar no analógico, só nós, no pátio, né? E no começo teve isso o Arthur devia ter, não sei se já tinha 6 anos, tá? E ele ficou muito bravo, porque ele tinha uma rotina, ele gosta de rotina, né? Ele tinha uma rotina de sempre acordar e olhar a televisão, talvez ele já jogasse algum videogame na época, e a gente disse que não ia ter, né? E ele ficou, então, indignado com isso, né? Mas a gente foi firme e a gente tinha um plano para aquele dia. Sim, não era gratuito, né? Não, era gratuito. Só que, né, testou várias vezes também. E no final do dia, ele tinha conseguido passar um tempo com a gente, tinha conseguido passar um tempo com a irmã, com os avós no pátio. Teve outras, né, outras coisas que ele se encheu. E aí teve um abraço que eu descrevo no texto ali, né, que ele era pequeno, então, 5 anos. Então, a linguagem dele não colocava totalmente, por exemplo, uma gratidão sobre esse dia, né? Mas era um abraço de gratidão pelo que a gente tinha passado. Só que, justamente, a reflexão era de que foi difícil manter, né? Porque exigia uma dedicação nossa. Como eu disse, a gente combinou que a gente ia fazer isso. Entre nós dois, a gente teve uma... Vamos bancar essa combinação também, né? E a gente teve que bancar para as crianças. Por mais que a gente explicasse para elas algumas coisas, eles ainda iam reinar, né? Estavam no direito deles, eles são crianças. Eles vão tentar. É o adulto que tem que bancar. Sim. Né? E realmente, já que tu colocou isso, eu acho que é de suma importância, assim, no casal, ser colocado e ser conversado isso. Porque a pior coisa que tem é colocar limites e tal, e combinar as coisas com as crianças, tal, e o outro não fazer. O outro não bancar. Né? Então, acho que nem tu falou. Tem que ser uma combinação nossa e que isso vai ser passado para as crianças. E alguma das vezes vai ser combinado entre os 4, ou sei lá. Sim. Acho que depois a gente vai falar sobre as combinações com as crianças também, né? Mas eu fiquei pensando na questão de uma... a gente comentou antes, assim, também da importância do autoconhecimento, né? Para fazer sentido. Sim. Né? O porquê de estar colocando ou não aquilo como limite. E quando a gente tem essa... Porque eu entendo assim que esse autoconhecimento, tá? Ele, na realidade, é a busca por uma verdade nossa. A gente ser muito verdadeiro com a gente mesmo. Então, essa franqueza, ela vai expor a minha necessidade também, tá? E quando eu conheço melhor a minha necessidade como adulta, eu também consigo escutar melhor a necessidade da criança. Todos nós já fomos crianças. Né? Então, por exemplo, se eu trabalhei o dia todo, né, fora, e eu consigo escutar, tanto dentro de mim, né, uma insatisfação, porque eu fiquei muito tempo fora de casa, porque eu me dou conta de que eu passei pouco tempo com as crianças, né? E quando as crianças também, então, trazem um pedido, né, meio atravessado, de me pedindo algo, né, pedindo para a mãe algo, se eu me dou conta de que tem essa verdade dentro de mim, né, de uma insatisfação com o pouco tempo naquele dia com a criança, também provavelmente, para não dizer com certeza, tem uma insatisfação da criança, a criança também sente isso, né, de, poxa mãe, tu trabalhou o dia todo, agora só porque tu chega de noite, tu já tem que mandar a gente escovar os dentes, tomar banho e ir dormir? Mas tu nem estava aqui o dia todo, né? Então, quando a gente é franca com a gente mesma, a gente também consegue escutar diferente o pedido da criança.
Tô trazendo isso porque esses pedidos da criança normalmente é o que nos tira do sério. Sim, porque ele não vai ser assim, bonitinho, educado, né? Não, Ele vai não ser sei. uma demanda. Uma demanda meio nada a ver, né? Se interpolando, então se atravessando no meio da rotina, por exemplo. Uma rotina que nos organiza, que faz a gente achar que a gente está com tudo em cima, tá tudo organizado, No tudo controle. certo, no controle, né? Então, tem muita coisa aqui que é ilusória e que vai contra uma busca pela verdade interna, sabe? Uhum. Né? Mas realmente, tu tem que ter essa verdade entendida para tu conseguir imaginar e visualizar o que pode estar passando naquela demanda. Sim. Senão, realmente, tu vai chegar em casa cansado do trabalho e vai estar um inferno, porque não estão fazendo o que tem que ser feito e é briga. É. Mas realmente, se tu tem isso interno de conseguir imaginar o que tá passando naquela cabeça, é muito diferente, né? Então, eu proponho sempre para os pais, às vezes isso tem que acontecer ali junto comigo, né? Mas às vezes não. E depois que se pega o hábito, a gente vai sozinho. A coisa da autoavaliação, né? Poder se autoavaliar e autoavaliar o casal, avaliar melhor a situação, né? Então, é mais ou menos aquilo da birra lá dos 2 anos, que foi para o supermercado, daí fez a birra no meio do supermercado. Se a criança estava cansada, depois de um dia inteiro de escolinha, queria, na verdade, ela ficar só com a mãe no colo da mãe, ela tem mais... A propensão de ela fazer uma birra no meio do supermercado é bem maior, tá? Do que uma criança que está descansada, que foi para passear, né? E tudo tem limite, né? Uhum. Tudo tem limite. A gente pode ter ido fazer um passeio maravilhoso em família, mas se depois a gente ainda vai no supermercado fazer o rancho do mês, puxa, a gente passou dos limites. Passou dos limites. Né? Então, isso... e aí começam esses pedidos que são insanos e que começam a ser desorganizadores para o adulto. Só que, olha só, né? Desorganizador, imagina para a criança. A criança realmente se desorganiza, tá? Aí vem uma parte importante sobre a franqueza e sobre essa busca da verdade, quando a gente faz os acordos com a criança. Uhum. E não é só para que ela... Não pode ser só para que ela faça o que a gente quer que ela faça, tá? Tem aí um acordo que é mútuo, sabe? Não estou esperando cooperação de uma criança de 2 anos. Sim. Não é isso, sabe? Cooperação a gente vai esperar de um adolescente, de um jovem, né? Antes disso, a gente ainda está falando, sim, de colocar coisas, estabelecer limites, regras, ações, sim. Sim, acordos, combinações. E aí a gente vê também, né, que algumas coisas a gente consegue fazer se a gente se dedicar um pouquinho. Então, por exemplo, né, cheguei em casa cansada e tarará, bem na hora da rotina das crianças, mas daí elas me pedem para ler uma história, fato real, né? Se eu entender que, na verdade, o que elas estão pedindo, né, é que eu fique um pouquinho com elas, porque eu não fiquei com elas hoje, isso é muito diferente de entender como um ataque à organização imposta Sim. da casa diária. Anarquia. Isso não é anarquia, isso é um pedido real. Então, se eu me dedicar e ler uma história, que daí aí vem o limite. Então, tá, gente, estou entendendo que vocês querem que a mãe fique um pouco com vocês. Então, eu vou ler uma história. Vai ter o teste a partir daí. Sim. Tá? Então, vai ler a história, tudo bonitinho. Mas daí, quando termina a história, começa o pedido, mais e mais e mais e mais. Não, hoje não dá mais. Foi como a gente combinou. E aí a criança dorme, tá? O que vai acontecer se eu não for ler a história, tá? Quando eu leio a história, eu preciso de uma dedicação a mais, tenho que dar uma respirada fundo, talvez não era bem o que eu queria fazer. Mas se eu não der esses 5 minutos, 10 minutos de atenção plena para eles, vai ter
Vai ter gente que vai acordar no meio da noite, sei lá, em outra idade vai fazer xixi na cama, vai inventar um troço, né? Por quê? Para tentar satisfazer o desejo de ficar mais perto da mãe, né? Vai estar com medo do escuro e vai querer dormir no quarto dos pais, enfim. Faz sentido? Faz muito sentido. Por outro lado, quando a criança pede coisas, né, para a mãe, aí ela quer dar tudo para a criança, porque ela quer que a criança seja autônoma, que ela possa fazer o pedido que ela queira e a mãe possa dar, porque afinal de contas ela pode ser o que ela quiser, sabe aquela coisa assim? Sim. Né? Que faz tanto sentido, tá? Porque o que a gente quer como pais é realmente que o nosso filho seja depois autônomo, seguro de si, tá? Qual é a grande sacada, tá? Que rola, então, quando a gente tem mais autoconhecimento ou quando a gente pede, às vezes, ajuda para lidar com os seus filhos ansiosos, né? Por exemplo, uma criança que a mãe está sempre perguntando: tu quer isso? Quer comer feijão? Ou tu quer comer lentilha? Ou tu quer comer o arroz com esse molho? Ou também pode ser massa. O que tu quer? A criança pode parecer, então, que eu estou dando opções para ela, né? E que ela pode participar da escolha das coisas da casa. Tá. Mas, quando a gente vai vendo, por exemplo, o que está aparecendo em comportamento dessa criança, investiga um pouco mais, né? Por que essa criança está chegando, por exemplo, lá na psicoterapia, né? E aí a mãe vai dizendo isso, que sempre ela dá opções, ele sempre pode escolher, né? A gente vê que é uma criança que está muito ansiosa, porque ela também não sabe bem qual caminho tomar. E isso eu acho muito legal da gente se dar conta, assim, de que muitas opções, muita abertura dá chance para a criança, então, se sentir insegura, na verdade. Claro, porque ela tem que decidir, Ela né? tem que decidir. Quem tem que decidir são os pais. Ah, Letícia, mas então ela não pode participar de nada? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma soltura, tá? Então tá tudo muito solto, né? Por exemplo, uma criança chegar na escola, né? Os pais chegarem na escola e dizerem para a professora: ele veio com esse casaco. Eu sei que tá um calor hoje, mas ele queria botar esse casaco a todo custo e não tinha Cristo que fizesse que ele não botasse. Aí tu tenta ver se tu consegue tirar o casaco depois dele, quem sabe ele vendo os coleguinhas, ele tira. Mandou pra escola. Sim, o problema. Terceirizou a bronca. Né? Tá, daí a outra criança lá que no inverno quer ir de chinelo. Só pode ir de chinelo, se não usar o chinelo não dá, e vira um horror. Tá, se a criança tá tendo todo esse poder, né, sobre os pais, vai ser complicado mesmo. Sim. Né? Tem mais coisas ali que estão complicadas. Então, isso também é sobre limites. E aí, quando a gente tenta ver assim, mas por que está sendo difícil, né? Vem lá depois, então, uma revelação, assim, de que é muito difícil dizer não, porque é muito difícil não dar o que ele quer, porque senão vai parecer que eu não amo, por exemplo, tá? Quando, na realidade, quando a gente diz assim, essa criança está pedindo limites, né? Ela quer se sentir amada. Segura, né? Segura, tá? Então, é bem interessante quando a gente vê sobre esses estilos parentais e essas representações, assim, de modelos de pai, modelos de mãe, né, na nossa cabeça, sobre o que é ser uma boa mãe ou um bom pai, né? E aí esse lugar, esse valor na estrutura familiar que o bebê se coloca, que é a majestade e o bebê, que Freud descrevia, né? Sua majestade e o bebê. O bebê tem que ser colocado nesse lugar, tá? É um lugar narcisizado, cheio de valor, mas logo ele vai também tendo que ir saindo disso quando
né? Um bebê não pode ocupar um lugar desse tamanho para sempre, Sim. né? Porque senão ele vai ficar no topo, então, da cadeia alimentar, e aí não vai ter ordem, né? De outro jeito. Então, isso vai gerando, então, também ansiedade na criança. Se ela continua tendo que ocupar um posto de Sua Majestade o bebê mais para frente, depois desse período de bebê, né? Não dá. Depois desse período de bebê, a gente espera que uma mãe queira viver a sua vida também, né? E desbanque o bebê para que o bebê possa crescer e ser autônomo, ser separado dela, ter liberdades, porque senão o bebê fica refém também. A criança fica refém de ter que ela ditar as ordens. Sim. Nenhum dos dois pode ficar refém. Nenhum dos dois pode ficar refém. Faz sentido, sim? Faz. Uma das coisas que eu acho que mais dica do dia a dia, não sei se seria isso, mas que eu sempre fiz e funcionou bastante, é fazer exatamente o meio termo da participação na escolha de uma coisa e o que a gente quer. Que seria, em vez de eu falar pra Gabi, por exemplo, Gabi, que calçado tu quer ir hoje? E ela escolher a galocha num calor de 40 graus e ficar braba se não for e ao mesmo tempo não dá pra ser, Gabi, bota esse chinelo aqui, porque ela não vai querer, porque ela queria não sei o quê. Acho que que nem tu falou, não dar muitas opções, mas dar opções para ela participar. Mas sempre pensando no limite que a gente está dando. Tu prefere esse ou esse? A gente dá as opções viáveis para aquele momento para que ela possa participar da escolha. Mas... Olha que legal, porque isso tem muito limite, né? Porque ela tem 6 tipos de calçados diferentes. E tu limita para 2. E tu dá poder de escolha, porque tu tá pensando na alteridade, né? Na individualidade dela, que ela gosta de combinar as coisas, né? E ela gosta de combinar as coisas de um jeito muito próprio, né? Que inclusive muda de uma semana para outra. Uma semana ela tá combinando tudo monocromático, na outra semana é o detalhe da blusa que combina com o sapato, né? E ela poder mudar o jeito que ela combina as coisas é também ela poder se experimentar. Sim. Né? Tendo uma segurança de que tem uma melhor escolha ali, por exemplo, em função do clima, como a gente deu o exemplo, porque o pai cuidou dela. Então, um cuidado, uma proteção do pai é o limite realmente que precisa. Né? Então, por que a gente diz não para o dedo na tomada? Porque é protetivo? Né? Por que não se dá um copo de vidro para uma criança? Porque vai proteger a criança. É perigoso se ela deixar cair e quebrar, né? Uma criança pequena aprendendo a caminhar com um copo de vidro na mão, não dá. Né? Então, resumindo, então, como a gente acaba sempre resumindo os episódios, é isso. O limite, ele nada mais é que o cuidado, que a atenção dada sobre aquela criança, o olhar do pai, da mãe. E a possibilidade de uma comunicação verdadeira, tá? Onde eu sei o que eu preciso como adulta, eu preciso da colaboração, da tua colaboração, meu filho, para que isso dê certo. Sim. Né? E aí ele também colabora, então, em contrapartida. E assim a gente consegue, né, se comunicar bem. Tá? E colocar esses limites. Né? E colocar esses limites. E quando a gente fala de combinações, por exemplo, né? A gente está falando de comunicação, de colocar limites, de ele saber bem o limite. Não é o não vazio, né? Sim. E não é também uma mega explicação que dá um porquê disso, daquilo outro, sabe? Porque às vezes é porque não, sabe? Às vezes também é porque sim. Mas se na maioria das vezes existe uma comunicação que faz a criança acreditar que o pai e a mãe sabem o que eles estão fazendo, né? E a ansiedade não está sendo transbordada ali, né? A criança vai ficar
tranquila, vai respeitar mais os limites, as regras, né? Vai se dar bem em outros lugares sociais, que é isso que a gente mais quer. Sim. Então tá, temos mais um episódio, um belo episódio sobre limites. Se tu chegou até aqui, por favor, te inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha, siga a gente nas redes sociais, @paijovem, @psicoleticia_franco. Estamos sempre querendo relatos, perguntas, participações. Vocês são muito bem-vindos e até a próxima. Até a próxima.